tudo bem com você? Como você está? Como tem sido os seus dias? Tem sido dias difíceis? Espero que Deus esteja te abençoando e te fortalecendo para encarar esses dias que não são normais, são dias completamente estranhos e diferentes, mas que em Deus podem ser encarados, podem ser suportáveis. Que Deus te fortaleça e te abençoe. Hoje eu estou passando para te fazer 3 perguntas. A primeira: qual é o seu destino? Para onde você está indo? A segunda: em que terreno você está alicerçado? Qual é a sua raiz? Qual é o seu alicerce neste trajeto que você está percorrendo? E a terceira: a quem você está procurando agradar à medida que você está caminhando para este destino? Vamos para a primeira pergunta? Qual é o seu alvo? Qual é o seu destino? Em que lugar você pretende chegar? Em Mateus, no capítulo 7, versículo 13, Jesus disse assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A maioria das pessoas estão preocupadas com o caminho, com as coisas que trazem alegria, prazer, satisfação para o momento. E elas estão pouco preocupadas com o destino, com o alvo, que naturalmente este caminho trará para a sua vida. O caminho não é mais importante. O mais importante para a nossa reflexão é onde nós vamos chegar. Muitos estão trilhando caminhos que nem sabem qual será o desfecho. Eles estão apenas curtindo o momento, vivendo o momento como se o momento fosse tudo o que eles têm para viver. Mas a verdade é que o destino é mais importante, porque todo o caminho, por essência, é passageiro. Ele logo vai terminar. E o mais importante não é o que nós desfrutamos enquanto estamos pelo caminho, mas o que desfrutaremos quando chegarmos no nosso destino. E o que Jesus nos explica é que, apesar do caminho ser estreito, o caminho que conduz à vida ser estreito, o destino dele é a vida eterna. Muitos abdicam de uma vida com Deus, de um relacionamento com Deus, por achar que é pesado, por achar que é difícil. Mas lembre-se, por mais difícil que seja, este caminho te conduzirá à vida eterna. Por outro lado, o caminho espaçoso, o caminho que parece mais fácil, mais atrativo, ele conduz à perdição. Então, se você for esperto e sábio, entenderá que o mais importante é refletirmos onde vamos chegar, para que nós possamos priorizar o caminho que nos leva ao lugar melhor. Aliás, se você está atento ao que eu estou te dizendo, há uma única opção para você escolher. Que neste dia e ao resto de toda a sua vida, você escolha diariamente o caminho apertado, o caminho da relação com Deus, o caminho que te levará ao destino eterno, a vida eterna com Deus. A segunda pergunta que eu te fiz é: em que terreno você está firmado? Qual é o seu alicerce? Qual é a sua raiz? As bases dos seus pés? Jesus nos diz no final do Sermão do Monte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, serão comparados a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Onde você está alicerçado, meu amigo, minha amiga? Nós podemos escolher o alicerce das nossas vidas. Nós estamos caminhando para um destino eterno, que eu espero que seja vida eterna com Deus, que o seu caminho seja o caminho apertado que te conduz a Deus. E neste caminho nós precisamos escolher diariamente qual será a nossa base,
em que nós estaremos firmados, qual será a sua motivação, quais serão os seus princípios, os seus valores, de onde você vai extrair os pensamentos que hão de reger a sua vida. Jesus está nos dizendo que o homem prudente, o homem sábio, é aquele que toma a sua palavra e a pratica. É aquele que aprende os conselhos, os ensinos, os mandamentos da palavra de Deus e os coloca em prática. E à medida que ele vai colocando em prática aquilo que a palavra de Deus nos diz, então a sua vida fica firmada sobre a rocha. As tempestades chegam para todos. E nestes dias ficam evidentes que você pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, você pode ser novo ou idoso, você pode ter emprego ou não ter emprego, você pode morar no Brasil ou na Europa, onde quer que seja, a crise bate na porta de todas as pessoas. A tempestade, a chuva chega para todos. Na jornada da vida, neste trajeto diário que percorremos, haveremos de enfrentar as tempestades, então não há como fugir delas, mas o terreno onde estaremos alicerçados, isto sim depende da nossa escolha. Nem todas as tempestades que nós enfrentamos teríamos condição de evitá-las, algumas são inevitáveis, mas onde nós estaremos quando elas chegarem, quando elas baterem à nossa porta, quando elas caírem sobre o nosso telhado, quando elas molharem o nosso terreno, onde nós estaremos firmados, esta será uma decisão sua, exclusivamente sua. E o desejo do meu coração é que você possa firmar a sua vida na palavra de Deus, para que neste trajeto diário, havendo ou não tempestades, você fique inabalável, firmado naquele que te sustenta, naquele que te coloca de pé e que te faz caminhar vitorioso. E a terceira pergunta que eu te fiz é que qual é a pessoa, quem é que você quer agradar enquanto está caminhando? Há um texto interessante no Evangelho de Mateus, sequência do Sermão do Monte. Jesus vai curar algumas pessoas e a partir do verso 5 ele vai curar o criado de um oficial romano, um centurião. E diz o texto que Jesus, chegando em Cafarnaum, apresentou-se a ele um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Em nossa jornada, muitas vezes o nosso coração terá o desejo de agradar alguém. Na maioria das vezes, queremos agradar a nós mesmos, queremos agradar o nosso ego, a nossa vaidade, os nossos próprios interesses, as motivações do nosso coração. E é óbvio que buscar agradar a si mesmo é o caminho mais natural e mais comum de todas as pessoas. Em alguns casos, nós estaremos preocupados com terceiros, nós vamos querer agradar o chefe, vamos querer agradar o amigo, vamos querer agradar o colega de turma, vamos querer agradar a própria turma em que estamos inseridos, as pessoas que nos cercam, vamos querer de algum modo corresponder ao anseio destas pessoas, dizendo a elas: eu faço como vocês querem, eu realizo aquilo que vocês pretendem. Mas estas duas escolhas, elas são ruins, elas inevitavelmente nos levarão ao erro de sermos egocêntricos, pessoas egoístas, motivadas apenas pelos seus próprios interesses quando queremos agradar a nós mesmos, ou ao erro de sermos pessoas desfiguradas, pessoas manipuladas, pessoas sem princípios e valores firmados no que é mais valioso, que é a palavra de Deus, porque estaremos de algum modo fluidos em meio a uma sociedade de tantos interesses diferentes entre si.
Então nós precisamos encontrar a pessoa certa a quem queremos agradar. E esta pessoa se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Se todos nós vivêssemos para agradar Jesus. Se o nosso principal interesse do dia fosse fazer a vontade do meu Senhor. O texto que eu li, eu acho interessante, porque Jesus não muitas vezes fica admirado com alguma coisa. E neste texto em particular, o que lhe faz ter admiração é a fé daquele centurião. A fé daquele centurião provoca admiração no coração, na mente de Jesus. E ele fica admirado porque nem mesmo em Israel havia alguém com fé semelhante àquela. Nem mesmo entre as pessoas conhecedoras da palavra de Deus e debaixo da aliança com Deus, tinham desenvolvido uma fé semelhante à de um centurião, de alguém que vivia teoricamente fora dos projetos e planos iniciais de Deus. E o desejo que eu tenho para mim e para você é que nós sejamos pessoas que agradem a Jesus, que vivam para satisfazer o coração do nosso Senhor. Então a primeira pergunta, qual é o seu destino? O seu destino precisa ser a vida eterna. Então caminhe, por mais estreito e difícil que seja, no caminho que te conduz à vida. A segunda pergunta é: onde você está alicerçado? O seu alicerce seguro precisa ser a palavra de Deus, a palavra eterna de Deus que deve dirigir as suas decisões. E a terceira e última pergunta: a quem você está procurando agradar? Procure diariamente agradar ao Senhor da sua vida, Jesus Cristo, pois assim você acertará o alvo e fará o que é necessário. Que Deus te abençoe, que estas perguntas sejam respondidas satisfatoriamente na presença de Deus, por mim e por você, todos os dias, em nome de Jesus. Um forte abraço, fique na paz de Jesus.